Olá meus caros, aqui é o Corvo. A minha fala de hoje não é no sentido de um review dos filmes em questão, da trilogia em questão. Até porque não é necessário ninguém para lhes dizer que a trilogia dos Anéis, trabalho de Peter Jackson, adaptando as obras de J.R.R. Tolkien, pelo menos as obras iniciais, a primeira trilogia, não o Hobbit. O Hobbit ainda são bons filmes, é ainda uma boa trilogia, com muitas diferenças em relação aos livros. Senhor dos Anéis também tem essas diferenças, mas o Hobbit exagerou um pouquinho, Foram liberdades criativas em excesso, eu diria. Como tem acontecido, por exemplo, na série de TV da Amazon. Foram muitas liberdades criativas, excessos, eu diria, que também aconteceram em Hobbit. Não é que Senhor dos Anéis não tem liberdades criativas, não tem algumas diferenças em relação ao livro, na verdade são várias, E também são vários pontos que não foram cobertos na história épica de Tolkien, até porque talvez não fosse possível fazê-lo em 3 filmes, talvez fosse necessário um quarto para talvez, aí sim, preencher tudo, abordar tudo o que nós encontramos em termos de riqueza, de dramaticidade, que estava contido no livro. Mas a primeira trilogia, a trilogia dos Anéis, ela é bem mais satisfatória que a segunda do Hobbit. E parte da minha avaliação caminha no sentido de que naqueles primeiros 3 filmes o Tolkien estava mais interessado em construir uma forma de cinema que fosse fiel de fato à estética, aos princípios e conceitos do Tolkien, um homem, um autor, um erudito que desprezava completamente a guerra. Muitas pessoas assistem Senhor dos Anéis fazendo uma aclamação ou talvez avaliando a guerra, de uma forma, eu diria, um pouco entusiasmada demais para o meu gosto. Mas, enfim, o bélico se encontra nos livros e nos filmes de Senhor dos Anéis, mas a guerra não está em nenhum momento sendo exaltada. Na verdade, Tolkien odiava, ele desprezava qualquer coisa relacionada à guerra. E o Senhor dos Anéis, pelo menos a trilogia, a proposta dos livros, e algo que também nós vemos no filme, na forma como o Peter Jackson adaptou, o que nós vemos aqui é o quanto a guerra marca as pessoas que dela participaram, não apenas no sentido da miséria, da morte, da destruição, mas como ela também deixa marcas indeléveis naqueles que sobreviveram. Todos ficam marcados, não há volta para casa. Uma coisa que nós podemos ver perfeitamente quando os hobbits retornam para o Shire, o condado, mas a vida não vai ser mais como era antes. Os traumas, todo o terror que eles viveram ficaram tão profundamente marcados neles que não há como voltar atrás, não há como ser aquela pessoa que se foi. É impossível, por mais que você volte a viver no mesmo espaço, no mesmo local, com as mesmas pessoas que fortuitamente, pelo menos os hobbits ali do condado, não tiveram contato direto com os horrores que eles encontraram em sua jornada de vários e vários meses. Muito bem, o Tolkien estava mais preocupado com essa questão do conceito também, da mensagem também. E naquela época, ali no princípio do século XXI, a CGI já era algo acessível, Nós percebemos claramente como era acessível, tanto é que Senhor dos Anéis tem um desempenho em termos de CGI, de efeitos especiais, muito acima da média, inclusive para aquela época. Os efeitos especiais de Senhor dos Anéis são absurdamente excelentes para aquele momento histórico. Estamos falando do princípio do século, não da segunda década, não desse boom dos efeitos de CGI computadorizados, e do patamar que eles se encontram hoje, pelo menos desde 2015 até o momento atual. Era muito diferente. Era um salto gigantesco quando nós comparamos com obras ali, da metade do final da década de 90. É absurdamente incrível o que nós conseguimos ver em termos de CGI acontecendo em tela. E é interessante que mesmo vendo os filmes atualmente, especialmente nessa versão, nessa edição que eu vou falar aqui hoje, que eu vou comentar aqui hoje, com 3 anos de atraso, até porque eu não assisti
na época do lançamento delas, né? O 4K, né, 4K Blu-ray foi lançado ali, foi disponibilizado para o público mais ou menos no final de 2020, né? E eu demorei muito para dar uma olhada nesse material, eu não fiquei com pressa. E foi um erro muito grande da minha parte. Um erro que, se vocês continuam cometendo, deixem de cometê-lo agora mesmo. Procurem por essas versões. Eu imagino que elas não devem estar disponíveis em serviços de streaming. A versão 4K remasterizada é a versão estendida e remasterizada dessas obras, e é em 4K. Eu imagino que os serviços de streaming não devem ter essa versão definitiva. Eu imagino que não. Não dei uma olhada, não pesquisei se alguma emissora, no caso, detém essa versão última. Mas se caso não detiver, se você é cinéfilo, se você é amante de cinema, compre, porque vou ser bem honesto com vocês, eu mergulhei, eu fiquei por conta desses filmes nos últimos 3 dias. Eu assisti cada um deles em um final de noite, nos últimos 3 dias. E foi como assistir completamente uma versão renovada, muito diferencial, muito incrível de Senhor dos Anéis mais uma vez. Era como se eu tivesse não apenas reencontrando esses filmes, mas eu senti como se fosse uma experiência completamente nova. Os meus olhos ficavam maravilhados com tudo que eu via, os meus ouvidos também, até porque o áudio, né, o tratamento de áudio também foi absurdamente incrível. É incrível como o áudio também melhorou. A gente escuta qualquer coisa que está acontecendo no ambiente externo ali dos cenários da Nova Zelândia. É impressionante, né? O tom das falas, a mixagem do áudio também é incrível, sem falar que a trilha sonora, né, ela encanta, emociona, move, leva ao pranto até hoje, né? Um trabalho incrível, absurdamente lindíssimo do Howard Shore. Mas, enfim, assistam essa versão, não caiam, não cometam um erro que eu cometi. Assistam, adquiram essa versão. É uma experiência de Senhor dos Anéis completamente nova. Quando a trilogia saiu, eu fui assistir os filmes, né, no cinema. Eu vi a Sociedade do Anel, né, The Fellowship of the Ring, The Two Towers, As Duas Torres, e The Return of the King, O Retorno do Rei. Os 3 filmes eu assisti no cinema. Eu fui ver no cinema. Até porque o primeiro filme, a experiência foi tão satisfatória, me marcou tanto, que eu coloquei como meta. Não, quando os 2 demais saírem, eu vou no cinema assistir esse negócio, porque isso aqui é um cinema, sabe, no topo, no extremo, no limite. Que o que essa gente está fazendo, em termos de cinema, em termos técnicos, é algo surreal. Eu jamais assisti ou vi algo assim no cinema em toda a minha vida. E esse foi o tamanho do espanto, sabe? Esse foi o tamanho do impacto. O impacto, ele é gigantesco em quem assistiu no cinema. E claro que o filme também voltou a estar em algumas salas, né, com o passar dos anos, talvez aí em uns eventos especiais e tal. E sempre quando ele está no cinema, se você tiver a oportunidade de ir, vá porque é uma experiência incrível. Mas enfim, eu não voltei nessa minha experiência, nessa minha possibilidade de assisti-lo em uma sala por acaso. Eu voltei nisso para falar que depois, quando saiu, né, as versões em DVD, saíram também algumas versõezinhas aí, né, supostamente estendidas. Esse filme, ele foi tão cultuado, né, ele foi tão amado pelo seu público, e não apenas o público de Tolkien, mas todo mundo que de alguma forma foi marcado por esse filme, e por isso também encontrou nele uma porta de entrada para a obra do Tolkien, que várias e várias versões, né, não falo apenas de oficiais, não, falo de versões piratas também, começaram a sair com bastante frequência, aparecer na internet. E esse filme recebeu, claro, né, ele ganhou, evidentemente, também uma versão estendida. Mas tal versão estendida a gente já encontrava lá na era dos DVDs. Não era nem na era dos Blu-rays ainda, na era dos DVDs. A gente já podia encontrar naquela época. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu falo em versão estendida aqui, para essa versão que talvez, definitiva é uma palavra muito forte, né? É bem possível que com
o decorrer, né, a continuidade, a progressão da tecnologia, filmes como esse aqui, que são filmes ganhadores de Oscar, né, que marcaram, de fato, fizeram uma grande diferença na história do cinema, é muito provável que eles serão revisitados mais uma vez, né, como foram, né, vários clássicos do passado, né, do VHS. Foram revisitados, ganharam primeiro versões em DVD, depois ganharam mais versões em Blu-ray, estão recebendo 4K e por aí vai. Senhor dos Anéis, se a tecnologia caminha, se ela evolui, se ela prossegue, será sempre um filme que vai receber novas versões. Isso é certo, né? Porque é histórico demais, é impressionante demais. E também uma forma de cinema em declínio. E eu não falo isso em sentido pejorativo, não. Eu falo isso, na verdade, em sentido pesaroso, porque o filme em si, ele usa muito, né, efeitos especiais, ele é repleto de efeitos especiais, mas Peter Jackson optou por apenas inseri-los onde é necessário, de fato, existirem. É algo complementar, é algo que quando você não pode, de fato, concretizar, materializar em cena, quando você não é capaz, né, em termos de efeitos práticos, criar, por exemplo, um troll das cavernas, né, ou ele não fica bom o suficiente, você vai ali e insere, obviamente, né, a criatura em cena. O mesmo acontece, por exemplo, com os olifantes, né, com os mortos-vivos, né, os traidores de Gondor que ajudam o Aragorn e os demais, né, lá no último filme, a livrar a cidade da ameaça. Enfim, efeitos especiais muito pontuais e onde, né, os efeitos práticos não podem ser imprimidos, não podem ser realizados. O Peter Jackson escolheu essa direção e todo o resto foi orgânico. E é isso que eu acho impressionante, eu acho absurdo, completamente absurdo, no bom sentido, né, em Senhor dos Anéis. É um filme que me faz parar a cada 30 minutos e me perguntar, me questionar: como é que esse povo conseguiu fazer um filme desse? Como que eles conseguiram tirar isso aqui do papel? Como que eles conseguiram realizar isso? É um projeto muito megalomaníaco e, novamente, eu não estou usando essa palavra no mau sentido, porque eles conseguiram, de fato, fazer o que eles se propuseram, né? Ele é muito caro, inclusive. Foi um risco que mereceu ser corrido, né, por causa do produto final, do tamanho, né, dinheiro, arrecadação que esses filmes ganharam também. Mas ele era não apenas inovador em alguns aspectos, mas ele era um filme, uma obra que se propunha levar o cinema do ponto de vista orgânico, naquilo que o retrata do ponto de vista orgânico ao extremo, ao máximo, né? É a maestria de cinema em cena. É impressionante. E por que eu digo que é uma forma em declínio? Porque o cinema moderno não é mais assim. Não é. Ele não é. Onde há dificuldade, onde há necessidade de um grande elenco, inclusive de figurantes, né? Se há necessidade de cavalos num campado para simular, por exemplo, uma guerra montada, né, entre dois exércitos, o que o cinema moderno faz? Seja aí. Não se paga mais pessoas, não se contrata mais figurantes para fazer, né, grandes multidões. Uma coisa que vocês também puderam observar na própria série da Amazon, que inclusive, né, teve um investimento bilionário. Então vocês podem notar aí perfeitamente também que não se trata apenas de uma questão orçamentária, porque o orçamento existe. O orçamento em empresas, né, big techs, com dinheiro suficiente para fazer uma obra como The Lord of the Rings, né, a trilogia dos Anéis, dinheiro há, eles não têm a capacidade de competência. E o paradigma de cinema também, a direção do cinema atual mudou completamente. Não há mais o interesse de fazer isso, não há mais essa paixão, entende? Não há mais essa necessidade inerente, aquela coisa apaixonada que vem, né, no fundo de nossos espíritos, de nossas almas, de querer fazer com que o cinema encante as pessoas novamente. Encante com o real, né, com gente, com trabalho, com sangue, suor e lágrimas, que é o que de fato reside nesses 3 filmes. Eles são incríveis, eles são, né, um sucesso absurdo. E muitas pessoas tendem a recorrer no erro, é recorrente, né,
de creditar apenas ao Peter Jackson, né, o mérito, o sucesso para isso. Não é só do Peter Jackson. Se a trilogia veio ao mundo, né, se ela ganhou forma e de fato existiu, isso se deve ao trabalho de todas as pessoas, né, da faxineira até o Peter Jackson, de todos que estavam envolvidos ali trabalhando nesse filme. E vocês certamente não vão encontrar com muita facilidade, eu acho que não, um outro filme que tem 20 minutos de créditos rolando. 20 minutos de créditos para nomear, né, cada pessoa que esteve envolvida nessas obras. São 20 minutos de crédito rolando. Esse é o número de pessoas que estiveram envolvidas na trilogia dos Anéis e contribuíram, colaboraram, cada um com o seu papel para que tudo desse certo da forma que deu. São filmes perfeitos? Não existe perfeição em nada nessa vida, e nem no cinema também. O perfeito não existe, nós somos humanos e somos imperfeitos, né? E o mundo é um mundo também não apenas de perfeições, mas de imperfeições. E por causa disso, de perfeições e imperfeições, que ele é belo, admirável e inspirador do modo como ele é. É por isso que ele nos inspira a ser melhores. Então, a trilogia dos Anéis não é perfeita, tem problemas na produção também, tem problemas no roteiro. Se a gente quiser ser um pouco, né, criterioso, exigente, a gente acha até com facilidade. Mas é um filme que, né, filmes no caso, 3, que visam a perfeição. É aquela necessidade inerente e apaixonada de tirar o cinema de um lugar acomodado e tentar fazer o máximo possível para honrar as obras incrivelmente fantásticas do ponto de vista narrativo e estético e descritivo, que são as obras do Tolkien, né? É isso, é querer quebrar limites, E esse é um tipo de cinema, né, feito à mão, pelo menos 80%, 85% mais ou menos, né, porque efeitos especiais, reforço, existem e são tão bem trabalhados também que não parecem datados na versão 4K, tá? Também já aviso isso. Eles não parecem datados, isso também é impressionante. Quando nós vemos os Trolls das Cavernas, os Olifantes, né, tudo que foi feito apenas graficamente, até mesmo o Sméagol, o Gollum. É interessante como nós observamos esses personagens tratados, né, a Laracna, e a gente fica assim, assustado. Caramba! Esses personagens, eles foram tão bem trabalhados, ainda lá no princípio do século, que tem muitos filmes modernos, muitos filmes atuais que não conseguem, né, até com talvez mais orçamento, entregar uma CGI tão interessante, tão que facilmente se mescla, sabe, a paleta de cores do ambiente. Tem isso também. Peter Jackson sabe trabalhar com a paleta de cores. Inclusive, né, quando ele deu algumas entrevistas falando dessa remasterização, né, dessas versões estendidas, remasterizadas, e antes que eu me esqueça, são extensões para além do que vocês já tinham assistido, tá? Porque tem pessoas que devem achar, eu assisti a versão estendida lá no passado, né? Ainda no princípio do século, ou ali no início dos anos 2010, eu assisti a versão estendida, eu já vi tudo o que eu tinha para ver nesses filmes. Não, você não viu, tem novidade aqui. Tem novidade, vai por mim, tem novidade. Eu assisti e eu me peguei várias vezes, né, contemplando cenas que eu parava e peraí, isso aqui é novo, eu não vi isso aqui, Detalhes, né, referências que foram cortadas na versão teatral e depois naquela primeira estendida, de nomes, lugares, lore, né? Mais cenas que ajudam a dar contexto para a relação, né, de alguns personagens que ficaram um pouco soltas originalmente. Tem muito material adicional, tá? Então tem mais coisa para se ver, tem novidade aqui sim, né? E a quantidade também de material extra impressiona. É uma coisa assim feita não apenas para fã de Senhor dos Anéis de Tolkien, é para fã de cinema. É muito, muito impressionante a quantidade de material que está disponível nessas novas edições. Mas enfim, né? O Jackson, retornando a ele, as suas falas foram bem interessantes na época que ele estava trabalhando nos filmes novamente, né? Os revendo e tentando elevá-los a um grau
de áudio e vídeo maior, que ele menciona muito claramente que, reassistindo, ele percebeu o quanto aqueles filmes tinham imperfeições que a princípio ele não tinha visto. E ele passou a tratá-los, né, de maneira mais homogênea. Porque, na verdade, eles foram filmes, né, feitos um depois do outro, né, os profissionais, todo o elenco, enfim, né, as milhares de pessoas envolvidas na produção de um filme como esse passaram anos e anos, né, trabalhando sem parar na Nova Zelândia. Então, o filme em si, né, a produção como um todo, tem marcos históricos. Obviamente tem marcos históricos. E há algumas diferenças, né, de tratamento ali também. O primeiro filme, por exemplo, ele foi feito, né, ele foi gravado, foi rodado em 35mm, né, que não era assim uma técnica, né, um caminho, uma direção muito nova. Muito pelo contrário, né, já era, de certo modo, um meio que estava ficando arcaico. Embora arcaico seja uma palavra aí um pouco complicada, né, um pouco escorregadia quando nós estamos falando de cinema. É uma opção, né, é um conceito, um modo de se filmar, né, de dirigir, enfim, que ainda pode ser escolhido dependendo do conceito daquilo que você quer para sua obra. Tem muito filme que é atual, né, mas quer ser de certo modo retrô ou transmitir uma certa sensação, né, que é mais comum em filmes do passado e em técnicas mais antigas. Enfim, né, é uma opção. Mas enfim, foi uma opção no caso que o Jackson fez, que não era assim tão moderna, né? Transmitir, né, na verdade, fazer com que esse filme em 35mm passasse para 4K deve ter sido uma certa, né, quest, né, uma quest por si só, uma aventura bilbesca, digamos assim, por si só. E foi muito bem feito, muito bem feito. Mas é interessante como o Jackson trabalhou naquilo que ele conseguia enxergar de imperfeição no seu trabalho original, que naquela época em si ele não podia, e nós menos ainda, né, porque a gente ficou, né, embestalhado com as maravilhas que a gente via em tela, a gente não conseguia perceber também. E foi interessante também que como ele deixou a abordagem, né, a imagem, som, tudo em um tapete mais homogêneo. Não há muitas diferenças em relação à imagem e som de um filme para o outro. É incrível como eles ficaram homogêneos e agora, de fato, como nós conseguimos senti-los como, né, o produto, o fruto de um marco só. É muito interessante esse aspecto também. Da Sociedade do Anel para As Duas Torres e para O Retorno do Rei, o Jackson, de certo modo, ele estava também aprendendo fazendo. E algumas pessoas podem virar para mim e dizer, mas pô, Corvo, o Jackson aprender fazendo? O Jackson já era um diretor experiente. Sim, já era. Mas não com uma produção, não com uma obra tão exigente, né, e tão megalomaníaca como essa aqui. Ele nunca tinha feito nada na carreira dele desse tamanho aqui. Na verdade, qual diretor havia feito? Claro, né, que existem grandes épicos do passado, filmes clássicos, né, de batalhas, históricos, que sim, foram megalomaníacos também, foram grandes produções também. Mas todos esses filmes, e falo isso no sentido de, não foi o Jackson que necessariamente, né, inventou a roda, mas eu digo isso que, no sentido de que todos esses filmes, eles nunca foram filmes comuns, né, de um lugar seguro, que o diretor, por mais experiente que fosse, ele ia para o set e tal, e estava tranquilo. Vamos filmar isso aqui assim, assim, assado, eu sei o que eu vou fazer, né, eu já estou preparado para isso aqui. Não, esses filmes dão, né, um gelo na espinha. É algo muito acima do que qualquer diretor está preparado para fazer. E esse era o Jackson daquela época. Ele nunca tinha feito algo assim. E é difícil você também ir para um set de cinema trabalhando com tantas pessoas, com milhares de pessoas, e com a segurança de que tudo vai dar certo. Tudo estará no nível desejado, naquilo que você de fato prospectou para a obra em si, entendem? Não é uma sensação que fica com os diretores. Na verdade, os diretores ficam bastante incomodados com isso, se cobrando, se exigindo, e o Jackson é um diretor nesse sentido. Ele se cobra, ele se exige, né? Ele cresceu artisticamente falando, ele cresceu na sua direção também por causa desse
comportamento, dessa característica que ele tem também de se cobrar constantemente, né? Ele é exigente, sim, muito exigente, e esse foi um filme que iria tirar tudo dele. E de certo modo é isso que faz com que a trilogia dos Anéis de fato dê certo. É isso que faz desses filmes de fato diferenciais. É porque o nível de dedicação, o nível de paixão dos milhares de envolvidos, e aí eu repito, reforço aquilo que eu disse no começo, não é o Jackson só, são os milhares de envolvidos, né? Pessoal da maquiagem, né, do figurino, o elenco que atuou, pessoal de logística, transporte, né, os carpinteiros, tudo, né? Quem musicalizou, a paixão desse povo é impressionante. A trilogia dos Anéis, nos mais variados relatos que nós encontramos, né, no passar dos anos, né, agora no passar das décadas, né, os filmes de fato agora já são um pouquinho, né, entre aspas, né, velhinhos, né, não são nenhuma novidade, eles são do princípio do século. Há algo homogêneo também nas falas, no sentido de os profissionais se identificarem em um momento especial de suas vidas, como se aquele set, como se aqueles encontros, todo aquele trabalho conjunto, toda aquela motivação, todo aquele algo a mais que quase todo mundo deu, essa fé, essa crença, né, esse sangue, suor e lágrimas que foram de fato depositadas nos filmes, isso criou um certo sentimento de comunidade, né? Foram vários e vários encontros que, né, o elenco, os profissionais tiveram no decorrer dos anos, pelo menos os mais identificáveis, né, por nós. As estrelas, digamos assim, né? O pessoal dos bastidores da produção a gente não tem tanto acesso, infelizmente. Mas no que diz respeito à direção, à atuação, né, o elenco em si, os diretores, foram vários e vários os encontros no decorrer dos anos, no passar dos anos. E nós sempre vemos, né, na expressão deles, nos relatos, como eles são muito, muito tocados por essa experiência. Foi uma experiência marcante de vida, sabe, para esses profissionais, para essas pessoas. The Lord of the Rings, a trilogia dos Anéis, marcou a vida deles porque, sendo profissionais, trabalhando em suas respectivas áreas, né, quando você é profissional, quando você está envolvido com algo diretamente, o que você visa, né, é o esplendor, é o horizonte, né, é ser surpreendido também dentro da sua área, ser de fato não apenas reconhecido, mas se realizar dentro da sua profissão, sabe, como do ponto de vista técnico, do ponto de vista das aspirações, né, da inspiração, é encontrar um esplendor diferente, é se superar. Quando você ama a sua profissão, né, naturalmente esse é o caminho, essa é a direção, é para onde você vai. E a trilogia dos Anéis deu isso ao elenco. Então, as pessoas, quando elas se encontram novamente, são convidadas para falar do filme, se emocionam, né, ficam em lágrimas, porque foi uma experiência muito marcante, muito profunda, de dar 110% de uma pequena comunidade que se formou, né, no set desses filmes. É importante lembrar que foram anos, né? Eu acho que foram 3 anos, se eu não me engano. Eu não me lembro mais exatamente do tempo que essas pessoas ficaram trabalhando juntas lá na Nova Zelândia, naquele país maravilhoso, né, que cuida do seu ambiente natural, né, um país de extrema consciência ambiental, inclusive, né, que permite ainda que grandes produções que exploram de fato a beleza desse mundo, né, a beleza conservada desse mundo, um país que possibilita a nós, né, o contraste, enxergar pelo menos a distância, graças à sétima arte, né, que nos permite viajar sem sair de nossas casas, todo esse esplendor, toda essa beleza que ainda existe nesse mundo e aos poucos está sendo completamente dilacerada, trucidada, né, como uma Mordor nas mãos de pessoas avarentas e que pensam apenas em ganhos financeiros. Mas enfim, a Nova Zelândia ainda permitiu, graças às suas políticas, às suas, né, responsabilidades ambientais, ecológicas, um filme como O Senhor dos Anéis também, nos maravilhando com todos aqueles esplendores. Aquelas pessoas viveram nesse paraíso na Terra, né, e a Nova Zelândia mesmo, não estou exagerando não, um país maravilhoso, lindo, né, que se eu pudesse eu visitaria tranquilamente. Essas pessoas viveram naquele país por um tempo. Elas eram de diferentes partes do mundo, né? O Jackson de lá,
mas elas eram de diferentes partes do mundo, né? Vieram dos mais variados lugares, era um elenco internacional, né? O pessoal que trabalhou na produção, né? O pessoal dos bastidores, né? Os milhares e milhares de elementos profissionais envolvidos, eles eram de partes completamente diferentes do mundo. Então são pessoas, né, com backgrounds distintos, de culturas distintas, costumes distintos, que têm, né, um paladar, um perfil de alimentação completamente distinto também, todas ali reunidas e vivendo por alguns anos naquele espaço, que é um espaço novo, né? Um espaço de certo modo preservado, muito diferente daquilo que eles estavam acostumados. Isso, meus caros, impacta as vidas, impacta, marca, né, do ponto de vista biográfico mesmo, a vida das pessoas. Então, é um marco, a trilogia é um marco do ponto de vista humano também, profissional, dentro da história do cinema. Porque tecnicamente a gente não precisa nem falar, né? A gente não precisa nem gastar muito verbo. Tecnicamente esses filmes são milagres, eu diria que eles são milagres do ponto de vista cinematográfico. É absurdo. Tem cinema antes e depois de Senhor dos Anéis, porque do ponto de vista de fantasia bélica, né, nada parecido com o Senhor dos Anéis foi feito antes, foi realizado antes desse filme aqui. Nada parecido com isso aqui. É incrível, né, como as cenas reúnem uma quantidade absurda de pessoas, né, de montarias. A produção ela é colossal, né, ela envolve muita coisa, né, desde maquetes até aparatos, né, parafernálias de tamanho real, que foram dentro de uma estratégia, né, dentro de um cronograma, né, de alguma forma montadas, inseridas no cenário natural. É uma coisa surreal demais. É surreal demais perceber como esse filme foi megalomaníaco e o milagre em si, né? Como sendo megalomaníaco, como essas pessoas conseguiram de fato realizar esse filme. Como eu falei lá no princípio desse meu podcast, a cada 30 minutos eu paro e penso, cara, como eles fizeram esse filme? Como eles conseguiram fazer esse filme? É surreal demais, né? Então, para todo cinéfilo, não apenas para todo leitor de Tolkien, para todo cinéfilo, para todo mundo que gosta de cinema, né, se encanta com o cinema, isso aqui é um tipo de arte que não existe mais. E esse é o principal impacto, pelo menos para mim é o principal impacto, quando eu pego para reassistir os filmes na sua versão até então definitiva, né? Até então definitiva por causa do que eu falei. Se a tecnologia evoluir, vai ter uma nova versão, com certeza. Mas isso não tira, por exemplo, a necessidade, né, a importância de reassistir esses filmes na atual versão, 4K, né, estendido, remasterizado. Porque é a melhor versão de Senhor dos Anéis que vocês vão assistir na vida de vocês. E como eu falei anteriormente, é novo, vocês vão se emocionar, vocês vão chorar de novo, vocês vão se maravilhar vendo, né, uma definição de imagem tão incrível que é algo que te faz sentir como se você estivesse lá, no cenário, né, do lado desses personagens, ali, né, naquele gramado, naquele verde maravilhoso. Essa é a qualidade da definição da imagem. Te faz, de fato, se sentir, ser puxado para dentro do que está sendo assistido. É incrível a definição de imagem. É uma experiência nova. Então assistam. Se não tiver em algum serviço de stream por aí, essa versão, e prestem atenção se é esta ou não, comprem. É masterpiece cinematográfica. É masterpiece cinematográfica em um estado de tratamento absurdamente impressionante. Eu não sou contra a tecnologia por causa disso, porque a tecnologia não necessariamente precisa nos levar para uma forma de cinema completamente artificial, sem fluência, sem, né, alma, sem o orgânico, como são esses filmes feitos apenas em CGI. Não é necessário, né, que o cinema nos transporte para live actions, onde as pessoas estão exclusivamente presas dentro de salas com fundo verde. Né? A tecnologia ela pode muito bem nos levar a experiências como essa aqui, né? Em fazer com que filmes do passado, filmes mais orgânicos, filmes mais sangue, suor e lágrimas, possam ser apreciados e sentidos ainda mais íntimos dos nossos sentidos. E é isso, meus caros, eu enxergo melhor, eu escuto melhor,
Algumas cenas me fazem, inclusive, salivar, né? Algumas arrepiam os cabelos do braço. A arte, a tecnologia ajudando com que a arte seja ainda mais íntima, fique ainda mais próxima de nós. E a arte elevada, a forma de cinema em seu estado mais elevado, pelo menos até então. E eu não sei se eu posso apontar, né, outros filmes após a trilogia dos Anéis que de fato me levam a ter essa mesma sensação, esse mesmo arrepio, esse mesmo maravilhamento que eu tive com esses filmes na época que eles foram lançados. Porque é absurdo demais. É absurdo demais o que foi feito aqui. E ninguém se atreveu novamente a fazer algo como isso aqui, né? O novo paradigma que nós estamos de cinema, na nova era, né? A era moderna do cinema, onde o humano é preterido pela CGI, né? Os pixels são preteridos em contraste, né? Em comparação com a maquiagem protética, não me dão essa sensação. Não me fazem ter essa mesma sensação, esse mesmo arrepio. Eu fico de cara, eu fico ainda impressionado. E fiquei nessas últimas 3 noites, a cada maquiagem protética, a cada máscara de orc, né, lentes de contato que eu acompanhava. É surreal. Os próprios, né, elfos, com as suas orelhas pontudas, como tudo é orgânico, como tudo é, né, o formato dos cabelos, né, o modo como o rosto deles é abordado, o jeito que o Jackson filma, essa expressão orgânica, isso me deixa assim, com os cabelos arrepiados. É muito diferente. É muito diferente. E aqui, né, na sua versão, pelo menos até então, definitiva. Então, se você foi assistir esses filmes lá no passado, no cinema, e depois reviu no DVD, ou reviu a primeira versão estendida, como eu falei, tem mais coisa aqui. Tem mais coisa do que tinha no passado. Não ache que você viu tudo, você não viu. E rever essas versões em 4K, né, estendidas e remasterizadas do Jackson, que foram lançadas em 2021, como um fã de Senhor dos Anéis, mas além disso, reforço, como um fã de cinema, sabe, um mimo que você estaria se fazendo. Assistir esses filmes novamente, nessa versão aqui, é um mimo que você se faz. Se você ainda não fez, e demorou, né, tolamente como eu demorei, 3 anos para poder entrar em contato e ver novamente. É incrível, é impressionante. É um cinema que nos deixa nostálgicos, né? Não porque ele era feito desse jeito aqui no passado, não era também, né? Senhor dos Anéis, inclusive, para o seu marco histórico temporal, ele é uma exceção, ele não é uma regra, mas é o cinema do limite do possível, sabe? O teto. Querer ser algo de fato fantástico como o material da literatura. Esse é um tipo de cinema que a gente não vê mais. Nem mesmo quando nós temos uma produção bilionária como a Amazon, tentando, né, nos transportar de novo para dentro da Terra-média, né, com pretensões grandes e com mais dinheiro investido, por exemplo, do que esses 3 filmes aqui investiram. Dinheiro não é tudo. Paixão, dedicação, né, o lado humano, a impressão digital humana, o que é orgânico de fato em cinema, né? O que faz o cinema ser cinema, as pessoas. O que faz a trilogia dos Anéis ser o que é são as pessoas, aquelas milhares de pessoas que vocês acompanham descendo nos créditos. Isso a Amazon não tem, isso The Rings of Power não tem. Eu assisti a série, teve momentos que eu gostei, outros momentos que eu não gostei, vocês acompanharam nas minhas falas, né, nos meus desabafos, nos meus podcasts aqui no canal, relativos à série da Amazon, mas o que nela falta para mim, né, mais do que tudo, são pessoas. Pessoas fizeram esse colosso, esse marco histórico absurdo, né, do cinema, que é a trilogia dos Anéis. Pessoas, todas aquelas pessoas. E é isso que falta na Amazon, que ainda tem muita gente trabalhando, muita gente envolvida, mas que em momentos onde há multidões, o que nós temos não são pessoas, é CGI. Não tem histórias, não tem prantos, não tem risos, felicidade, né? O CGI não tem história para contar. O CGI, né, não transmite essa experiência de vida, né? Como eu disse antes e repito agora, The Lord of the Rings, né, a trilogia dos Anéis, foi uma experiência de vida. O CGI não tem experiência de vida, né, para contar para os seus filhos, para os seus netos, para levar para uma nova geração.
não se faz uma ponte histórica e biográfica, não tem essa emoção. E é isso que falta, né? Obras dessa magnitude aqui, o que falta nelas são pessoas sendo assalariadas, fazendo o seu trabalho, né, e tendo algo para contar, sendo tocadas inclusive pela sua profissão, pelas obras que talvez elas nem conheciam, mas em virtude de ter trabalhado no filme, ali, né, costurando, fazendo a roupa, né, um traje do Legolas, por exemplo, foi ler os livros, isso os marcou e ele levou isso como legado, a sua própria experiência, como também os livros, né, a obra do Tolkien para suas famílias, para seus amigos, para pessoas que elas se importam e amam. Essa é a diferença. Cinema é feito por gente, tá? Cinema não é feito por imagens pixeladas e por computadores. É algo complementar e quando é feito de forma complementar, dá bom, sabe? Quando é feito de forma complementar, com paixão, com conceito, nós vemos o quê? Né? O Troll das Cavernas, o Olifante, o Sméagol, né? Que são criações do princípio do século, mas que de forma, de certo modo, né, não são sentidas de maneira datada. Não é datado. Senhor dos Anéis não ficou datado, porque ele se preocupou ser mais orgânico do que, né, tecnológico, mais orgânico do que CGI. Então não fica datado, não tem como ficar datado. Como os filmes atuais, que são 80% CGI e 20% pessoas, ficarão com certeza daqui a algum tempo. Os filmes em CGI da década de 90, né, não ficaram? Ficaram. As animações não ficaram? As animações, principalmente as tridimensionais, ficaram datadas. A trilogia dos Anéis nunca ficará datada. Até porque a CGI é inclusive pensada para ser mais orgânica com o humano, com o real, com a paleta de cores. Tudo isso tecnicamente está sendo apresentado ali, sendo visto ali, né? Principalmente agora nessas últimas versões em 4K estendidas e remasterizadas que o Jackson preparou, fez, lançou e felizmente nós temos como desfrutar. É impressionante. Mas é isso, meus caros. Cinema carece do caráter humano, de histórias, né? Do suor, lágrimas e sangue que foram depositados aqui nessa obra gigantesca por milhares de pessoas, não apenas pelo Jackson, milhares de pessoas. Mas enfim, eu já falei demais, andando aqui por um lado e para o outro, carro passando na rua, construção aqui do lado, me enchendo a porra do saco, me deixando estressado, atrapalhando meu pensamento, mas eu creio que eu cheguei onde eu queria chegar, no ponto que eu queria chegar, né? Nessa sugestão, nessa recomendação, né, de um pequeno conselho. Não ache que você viu esses filmes e que não há nada neles que você não possa ver novamente, que você não vai descobrir novamente. Essas versões aqui, em 4K, estendidas e remasterizadas de 2020, são absurdas, elas são belíssimas, né? E é o contato nostálgico, e não apenas nostálgico, mas com o esplendor de uma forma de cinema magistral que a gente não tem mais comumente. Dá saudade, sabe? Dá saudade quando o cinema era assim. Vendo, né, os campeões de bilheteria do ano, né? Barbie, Oppenheimer, o caralho A4, dá vontade de entrar numa máquina do tempo e voltar, sabe? Para uma época quando o cinema era feito desse modo aqui. É uma forma que, infelizmente, está morta, né? Alguém precisa ressuscitar. Alguém precisa ter, né, desejo de fazer algo como isso aqui, novamente. Dinheiro há mais do que no passado. Até porque grandes empresas viraram, né, monopólios, compraram emissoras de TV, estúdios, né, a Disney que eu diga, mas não tem, sabe, tem a grana, mas não tem esse ímpeto de pagar pessoas, uma multidão de pessoas e motivá-las a ponto de estarem tão envolvidas, entregues de corpo e alma para um filme, para uma grande produção que é lendária, né, marcante, cheia de mensagens importantes como foi a obra do Tolkien. Que saudade, né? Me fez, a experiência de fato assistindo esses filmes novamente me fez sentir saudade de um tempo e ao mesmo tempo entrar em contato, né, de maneira mais nítida com a beleza da obra, a beleza da forma cinematográfica como ela foi um dia. E ela pode ser de novo, perfeitamente pode ser de novo, mas no momento, né, o cinema está em frangalhos, né? A arte, a sétima arte está em frangalhos. Ela é mais sobre tecnologia do que de fato sobre pessoas, sobre identidade, sobre histórias, sobre experiências. E isso é algo
que eu lamento profundamente, profundamente. Continuarei sendo um cinéfilo sempre, pelo resto da minha vida, mas eu sinto falta de ficar apaixonado novamente, né? E que, mesmo que seja uma paixão antiga, pelo menos essas versões 4K da trilogia dos Anéis me deu um pouquinho do gostinho do que é estar apaixonado, né, pela sétima arte novamente, por aquilo que mais importa nela, as pessoas. É isso, meus caros, fico por aqui, um abraço a todos e saudações Corvides.